Those are the terms. To extend all the goodness and grace of every life in Omelas for that single, small improvement. To throw away the happiness of thousands for the chance of the happiness of one. That would be to let guilt within the walls indeed. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início ao mês especial Distopias, agosto de 2015. Eu escolhi como período em que eu só leria textos distópicos. E eu vou começar esse mês trazendo a resenha, não de um livro, mas de um conto publicado em 1971 por uma pessoa muito especial, Dona Ursula Le Guin, aquela de A Mão Esquerda da Escuridão, que eu li no mês da ficção científica, se não me engano, lá em março ou abril, e mudou a minha vida de leitura porque é um livro sensacional, é um livro incrível, que dá pra pensar várias coisas, fazer vários links, discutir inúmeros temas. É fascinante, eu gostaria muito de recomendar. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que já tá aqui no canal. Mas vamos falar hoje de Aqueles que se Afastam de Homelas. Como eu disse, é um conto. Ele foi escrito em 1971. Ganhou o prêmio Hugo de melhor conto de ficção científica daquela época. E ele está numa coletânea da Úrsula chamada The Wind's 12 Quarters. Mas no Brasil foi publicado só em 2009, numa antologia chamada Rumo à Fantasia, que não tem só a Ursula Le Guin. Como o nome já diz, é uma antologia, é uma reunião de contos de diversos autores nacionais e internacionais, e o conto da Úrsula está incluído neles. Eu procurei, está indisponível em várias livrarias virtuais, não sei se, não encontrei na internet também. Aqueles que se Afastam de Homelas eu encontrei na internet em PDF, numa tradução que o próprio autor diz que precisa de uma revisão, mas que dá para entender completamente. O arquivo que eu consegui tem o texto em português, né, a tradução, e no final tem o texto original em inglês, que tem um vocabulário bem tranquilo de ler. Eu li em português, depois eu li em inglês e foi de fácil compreensão. Foi muito bom, inclusive, ter acesso a essa versão original. Se alguém quiser esse PDF, é só deixar o e-mail nos comentários que eu envio para vocês, ok? Mas vamos ao que interessa, contar um pouquinho da história. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer pra vocês que foi muito estranho incluir nesse mês distópico um conto e não um livro completo, porque eu fiquei me perguntando, apesar de amar contos, como é que um autor ia dar conta num espaço curto, digamos assim, né, do conto, de uma história distópica, que tem tanta complexidade, que precisa de uma ambientação, uma construção de personagens, né, uma justificativa, digamos, e a discussão de um dilema moral, que é a característica marcante das distopias. Só que eu havia esquecido que era Ursula Le Guin, e essa mulher é tão incrível que ela conseguiu escrever um conto em menos de 10 páginas, que assim dá um banho, dá uma lavada em muitos livros de 400, 300 páginas que se perdem descrevendo cor da roupa, tamanho da grama, direção do vento, quantidade de nuvens no céu, seja lá o que. O autor arranja para enrolar a gente, encher linguiça e ficar achando que está contando uma história muito interessante para os seus leitores. Mas vamos lá, o que Ursula Le Guin faz em menos de 10 páginas, mas que torna esse conto tão incrível? Ela faz um recorte e nos apresenta um momento da história da cidade de Homelas. É uma cidade fictícia que nesse momento está dando início a um festival de verão. E ela começa a narrativa contando um desfile nesse festival de verão, onde as pessoas estão extremamente felizes, muito bonitas, a cidade está ornamentada. Aliás, a felicidade, a beleza, a perfeição são características da própria cidade de Homelas e das pessoas que lá vivem. As pessoas são muito cultas, muito tranquilas, muito equilibradas, a convivência é muito harmoniosa. Poderíamos dizer, inclusive, que Homelas é um lugar utópico, é um lugar perfeito. Só que nós vemos essa perfeição toda na superfície, mas abaixo dela, literalmente abaixo de um dos prédios públicos famosos e muito bem organizados de Homelas, existe um quartinho, uma espécie de porão, onde fica aprisionada uma criança. Essa criança, esse aprisionamento dessa criança, que fica sentada sobre seus excrementos, que tem o corpo coberto de feridas, que mantém a felicidade e a harmonia de Homelas. Sim, ela diz isso de cara pra gente, de uma forma muito direta, muito honesta, né? Como eu falei, é um conto com menos de 10 páginas, então não tem muito espaço, não tem muito tempo para ambientação, para descrição de personagens, para construção dos personagens em si. O personagem principal é a cidade de Homelas, nem essa criança que é aprisionada tem um nome, cada vez que a criança morre é substituída por outra. Todo mundo da cidade de Homelas sabe que essa criança aprisionada existe, alguns precisam ir lá para ver com seus próprios olhos
A outros basta apenas saber que ela existe. Uns vão repetidamente para entrar em contato com essa realidade, mas nada fazem. Porque em dado momento eles entendem que é a presença daquela criança naquele espaço exíguo e torturante, né, naquela masmorra, que mantém a felicidade, que mantém a utopia de Homelas. E aí entra em cena um grande dilema moral desse conto distópico, né? Será que vale a pena sacrificar a felicidade de milhares pela felicidade de apenas um? Será que não é justo, né, que essa criança seja sacrificada para que todo mundo viva bem? Então esse bem comum versus o bem individual fica o tempo todo em jogo nesse texto, que é curto, mas tão profundo, tão intenso e tão duro, eu diria. É um texto soco no estômago, porque ele permite que a gente faça ligações com várias coisas. É um texto extremamente atual, né? Inclusive porque ele diz que as pessoas tomam consciência da existência dessa criança entre os 8 e os 12 anos. Então quando a pessoa de Homelas, um habitante de Homelas, chega entre 8 e 12 anos, ele é levado a conhecer essa verdade. Ele pode escolher se vai ver com os próprios olhos ou se não vai ver com os próprios olhos, mas ele toma consciência de que essa criança existe e que a vida dela é sacrificada pelo bem comum. E aí as pessoas, quando tomam noção dessa verdade, elas seguem dois caminhos. Ou elas podem sentir nojo, choque, repulsa inicialmente, mas depois esses sentimentos se aplainam, eles ficam latentes, eles praticamente somem, porque como eu disse, elas entendem que isso é necessário e isso é, pior ainda, justificável em nome do bem comum. Ou então as pessoas se afastam de Homelas, daí o título do conto, né? Aqueles que se afastam de Homelas. E essas pessoas que se afastam, a autora diz, né, que elas caminham em direção à escuridão. Não se sabe para onde elas vão, elas não sabem também para onde vão, mas elas continuam andando mesmo assim. E é isso que faz a gente terminar de ler o conto e essa história continuar enlouquecendo a cabeça da gente, porque isso é extremamente atual e me fez criar uma ligação com outra leitura que eu fiz, que foi o Santo Inquérito, que é uma peça do Dias Gomes, e que falava muito de que é uma grande estupidez a gente ignorar a violência perpetrada contra o outro por achar que essa violência nunca vai nos atingir. Então, se é uma coisa que está atingindo o outro lá longe, não chega até mim, eu não tenho por que me incomodar, não tenho por que levantar minha voz ou reclamar. Isso é de uma estupidez sem tamanho, porque essa violência vai chegar a mim. Isso a gente está vivendo socialmente, a gente está percebendo. Eu achei interessante porque na semana passada ou retrasada, teve um grande alarido aqui na mídia de Salvador, porque um apartamento no Corredor da Vitória, que é o metro quadrado acho que mais caro daqui da cidade, é uma zona extremamente nobre, e um apartamento lá de alto luxo foi invadido por ladrões e eles levaram várias coisas, muito dinheiro. Foi um apartamento de um chinês e eles guardavam dinheiro em casa e esses ladrões levaram muito dinheiro. E aí praticamente foi o dia todo sendo noticiado isso, de que é um absurdo. Pessoas foram entrevistadas na rua dizendo que era um absurdo aquilo acontecer e de que precisava de mais segurança, mais polícia na rua, e pessoas dando depoimentos de outros assaltos e outros furtos e outros crimes cometidos naquela área. E eu me perguntava o tempo todo, né? Por que esse choque? É porque foi na Vitória? É porque foi numa área nobre? Porque assim, assaltos, crimes, furtos, violência acontece todos os dias em todos os lugares. Salvador, infelizmente, se tornou uma cidade extremamente violenta nos últimos tempos, mas parece que a gente está tomando isso como comum, como natural. A gente se preocupa mais em tomar medidas de proteção e dizer assim, não posso ir em tal lugar, tal hora, não posso usar tal roupa, não posso usar tal objeto, não posso me comportar de tal forma, do que pensar em formas de, assim, do que refletir sobre essa violência, de onde é que vem tudo isso. Porque enquanto os assaltos, as invasões e as mortes ocorriam na periferia, era normal, ninguém levantava a voz, isso não gerava pauta, né, no telejornal. Mas quando acontece no Corredor da Vitória, numa área nobre, isso vira pauta de um dia inteiro, todos os veículos de comunicação noticiando isso e as pessoas horrorizadas com isso, né? E por que não se horrorizam todos os dias? Por que não se horrorizam todo momento? Né? Por que não se horrorizaram com a invasão que teve nessa última semana? A polícia, uma invasão, acabo de cometer um ato falho, porque eu queria dizer uma ocupação da polícia, foi feita numa região periférica aqui de Salvador, e o saldo foi de 6 pessoas mortas. Mas, de fato, a gente pensa que isso não é uma invasão, né? O que é que faz com que seja justo pessoas que moram na periferia acordarem, assim, começarem o seu dia com uma ocupação policial e 6 corpos estendidos, e não é justo ter um apartamento invadido numa área nobre e isso virar pauta de destaque. Mas enfim, né, a gente mantém esse comportamento estúpido de acreditar que a violência é
circunscrita a alguns espaços e que não vai chegar na gente. E que se a gente não levanta a voz para isso, a gente se torna cúmplice, né? É a voz que cala. Isso Dias Gomes discutiu brilhantemente em um santo inquérito. Eu vou fazer um resenha em vídeo logo depois desse. E isso a Úrsula nos convoca a discutir aqui também, né? E um outro ponto muito destacável em Distopias, que é essa violência banalizada, a gente vê muito claramente. Quando ela descreve a situação da criança aprisionada no quartinho, é uma coisa de cortar o coração, é de massacrar a gente. É muito triste. E eu fiquei impressionada como é que Úrsula conseguiu dizer tantas coisas fortes e imprescindíveis há tanto tempo atrás, num espaço tão curto e de uma forma tão bem feita. Definitivamente eu quero ler tudo, toda e qualquer coisa que Ursula Le Guin escreveu, porque ela é genial. Que bom que ela ainda está viva, ela é norte-americana, ela mora na Califórnia, tem 85 anos, vai fazer 36 em outubro. Eu quero ler tudo que ela escreveu, em português, em inglês, em grego, em coreano, em aramaico, no que for. Eu quero dar um jeito de fazer isso. Quem sabe um mês especial Ursula Le Guin, eu acho que ela merece, eu mereço, todos merecemos ler Ursula Le Guin e pensar nas coisas que ela nos provoca a pensar. E é um vídeo que eu estou fazendo com extremo prazer e foi um texto incrível. E quem quiser realmente ler esse texto, por favor, deixa um e-mail que eu envio com muita alegria, porque eu acho que esse texto devia ser lido por todo mundo, porque ele é excelente, ele é incrível. Adorei ter começado o mês distópico com essa leitura de Ursula Le Guin. É isso, se você já leu alguma coisa da Úrsula, deixa aqui o seu comentário. Você já leu esse texto? Ele não é muito conhecido, ele é muito raro. Eu me bati com ele pesquisando na Wikipedia sobre textos distópicos e por acaso apareceu lá uma notinha sobre esse texto da Úrsula, esse conto, e aí saí catando tudo quanto era link que eu podia. Foi muito difícil de encontrar, mas felizmente eu encontrei. Logo mais eu volto com o próximo vídeo do mês distópico. Eu tô lendo O Senhor das Moscas, do William Golding, que eu disse errado o nome dele na apresentação. Não é William Golding, é William Golding. A leitura tá fluindo mais ou menos, não sei se eu vou intercalar com outro livro. Eu comecei a ler o livro também do Renato Russo, né, o livro de memórias de Renato Russo, da época que ele ficou internado na Vila Serena. Eu esqueci o nome agora, mas enfim. Mas eu tô intercalando algumas leituras porque William Golding ainda não me pegou pelo pé. Mas em breve eu volto contando pra vocês o que eu achei do Senhor das Moscas. Um beijo e até mais. Tchau!